Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, amigos, amigas. Estamos de volta para o quarto episódio em que recebemos o secretário municipal de saúde, o Dr. Maurício Bezerra, para falar sobre os vazios assistenciais no Pará e em Belém. Neste quarto episódio, nós vamos fugir um pouquinho do assunto principal e explorar um pouco a gestão municipal de saúde. O Sindicato dos Médicos tem recebido diariamente uma série de reclamações de médicos e de usuários em relação a problemas nos hospitais, nos prontos-socorros, nas UPAs, enfim. E, aproveitando a presença do nosso secretário, o amigo Maurício Bezerra, nós queríamos que ele nos explicasse algumas dessas questões, explicasse para a nossa audiência e para os médicos que nos assistem. Uma das grandes questões e impactantes é a questão do pagamento dos médicos. Nós sabemos que a SESMA tem três tipos de vínculo com o médico. Uma são aquelas normais, são médicos concursados que fazem parte da equipe da SESMA, própria da SESMA. Esses não há problema, recebem os seus salários com regularidade, sem queixas. O segundo grupo são aqueles que são médicos avulsos, que prestam atendimento por plantão à SESMA e que não há nenhum vínculo e que têm os seus plantões pagos de forma irregular, no que se refere a dia de pagamento. E o terceiro são aqueles que não têm nenhum vínculo nem informal com a SESMA, porque prestam serviço através de empresas terceirizadas e que também não pagam os médicos com regularidade e dizem que a falta de pagamento se deve à falta de repasse por parte da SESMA. E entre esses existem alguns que são quarteirizados, que a SESMA terceiriza alguns serviços de algumas UPAs e tal, e esses serviços quarteirizam a prestação de serviço médico para empresas que elas contratam. Então, eu gostaria que o secretário nos fizesse um esclarecimento desta situação e para que os médicos possam saber por que recebem com tanto atraso e quais são as providências que estão sendo tomadas para que isto deixe de acontecer, haja vista que é impossível achar que um profissional possa trabalhar de forma adequada, satisfeito, prestando um serviço delicado. Todo trabalho é um trabalho que merece respeito, mas estamos falando aqui do trabalho médico, que tem uma série de filigranas, de especificidades, e que o médico tem que estar bem, tem que estar tranquilo, tem que estar satisfeito, com o equilíbrio emocional adequado para prestar um atendimento à população. Secretário, por favor. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade de nós estarmos participando aqui desse programa. Importantíssimo para a categoria médica. Então, vamos lá. Na verdade, você foi no ponto. Nós temos 3 formas de remuneração de profissionais médicos na Secretaria Municipal de Saúde. Uma delas, você já citou, são os médicos que são efetivos, concursados, contratados. Esses recebem regularmente. Nós temos uma segunda forma, que são os médicos que recebem através de plantões extra. Plantões contratados diretamente pela Secretaria Municipal de Saúde. Esses também não têm atraso de mês. Às vezes acontecem atrasos de dias. Esses é uma folha de pagamento que custa R$ 7.200.000 por mês para a Secretaria Municipal de Saúde. Então, o nosso compromisso é pagar esses profissionais até o 10º dia útil de cada mês.
E a gente tem conseguido, quando possível, até o 5º dia, mas dentro desses 10 dias. O problema é essa terceira categoria de profissionais, que são aqueles profissionais contratados por empresas terceirizadas, prestadoras de serviço para a prefeitura, através da SESMA, como, por exemplo, UPAs, como, por exemplo, empresas que prestam serviços especializados, médicos especializados, como anestesiologistas, neurologistas, ortopedistas, terapeutas intensivos, algumas áreas de terapia intensiva, sobretudo pediátrica. Esses profissionais, eles são pagos através de recursos que são repassados pelo Tesouro Municipal e que estão dentro desta faixa aqui de déficit financeiro de 11,5 milhões por mês. Olha só, a SESMA, ela custa por mês para o município de Belém 90 milhões, ela recebe por mês para custear o sistema de saúde R$ 90.314.000. O sistema de saúde de Belém, ele custa R$ 101.814.000. Ou seja, nós temos aqui um déficit de 11,5 milhões todo mês, que nós recebemos a menos, e que dependemos do Tesouro Municipal, do repasse que a prefeitura faz para a SESMA, para nós podermos conseguir pagar esses profissionais. Porém, qualquer empresa que disputa uma licitação na SESMA e que conquista um contrato através de licitação, no contrato dela está previsto que ela tem que ter um fundo de reserva para garantir até 3 meses de pagamento dos seus funcionários, sem depender do repasse municipal. O que ocorre em alguns casos é que a prefeitura atrasa 1 mês, porque depende desse repasse. Por exemplo, uma UPA terceirizada. Ela precisa pagar os seus profissionais. Eles não são contratados pela SESMA, eles são contratados pela UPA. Então, é o que você falou, a quarteirização. A UPA é a terceirização. O funcionário que trabalha na UPA, o médico que trabalha para a UPA, ele é a quarteirização do serviço. Ele é funcionário desta UPA. Esta UPA tem contratualmente a obrigação de pagá-lo até 3 meses de atraso por parte da prefeitura. Ela tem que ter um fundo de reserva para pagar. O problema é que nem sempre eles têm esse fundo de reserva. Às vezes, na hora de contratar, na hora de disputar uma licitação, eles apresentam toda uma documentação comprobatória disto, mas na prática não tem o suficiente. Então, se a SESMA atrasa 1 mês de pagamento, 2 meses, o repasse dessas UPAs, e ele não paga o funcionário dele, ele está incorrendo em uma inconformidade contratual. Inclusive, ele é notificado pela SESMA sempre e é informado a ele que, mantendo esta situação, a empresa dele poderá ser unilateralmente cancelada do contrato. Aí você perguntou quais são as medidas que a gente poderia tentar adotar para evitar isto. Porque isto já é um repasse que o Tesouro faz para a SESMA e que depende da arrecadação do Tesouro Municipal. E esta arrecadação, nem sempre, ela não é como, por exemplo, o salário da gente que entra todo mês naquele dia, quando é regular. Na prefeitura, os 2 dias do mês em que tem o maior aporte financeiro na conta do Tesouro Municipal são os dias 10 e 20 do mês, que é quando é repassado o fundo de participação dos municípios para o município de Belém. O resto do mês, a prefeitura, o recurso vai caindo aos poucos na conta da prefeitura. E de acordo com a disponibilidade, e existe um trabalho muito, um monitoramento permanente da Secretaria de Finanças do município, junto à SESMA, para nos aportar esses recursos. Sempre que o recurso entra no Tesouro Municipal, ele já sabe, a Secretaria de Finanças já sabe qual é a nossa necessidade, e dentro da possibilidade de entrada desse recurso, eles vão repassando esse recurso para a SESMA e nós vamos pagando os nossos prestadores.
nem sempre conseguimos pagar no dia que estava previsto o pagamento. Às vezes atrasa sim, e isso é fato, e não adianta tentar escamotear nem negar, porque é fato, ocorre. Mas ocorre por quê? Ocorre exatamente porque, se nós tivéssemos o repasse nacional, o repasse do Ministério da Saúde, compatível com todos os programas que o município desenvolve, nós teríamos tranquilamente o recurso suficiente, porque o nosso déficit mensal de 11 milhões e 500 mil é exatamente o que deixa de ser repassado pelo Ministério da Saúde para a SESMA todos os meses. Se nós tivéssemos esse repasse regular, nós teríamos condições de manter todas as nossas contas em dia, sem dívida. Não teríamos nenhum fundo de reserva, mas as nossas contas estavam pagas em dia. Todos os nossos prestadores, fornecedores, vendedores de medicamento, de insumos, etc. Qual é o nosso... Isso tudo é consequência daqueles 15 bilhões retirados a cada ano, 2019, 20, 21 e 22, 60 bilhões em 4 anos, subtraídos do orçamento do Ministério da Saúde, e que geram um impacto aqui na ponta, que é o município. O que a gente propõe? Inclusive, nós estamos buscando canais de chegar na comissão de transição da saúde do Ministério da Transição de Governo para propor essas medidas enquanto município. Primeiro, acabar com esse tal teto de gasto, porque o teto de gasto ele foi estabelecido e, na hora que ele foi estabelecido, ele congelou por 20 anos o orçamento da saúde. Ora, a população daqui a 5 anos, as necessidades da população, o número de pessoas já não é mais o mesmo de hoje. Como é que nós vamos ficar com um teto orçamentário congelado por 20 anos? Isso não existe. Isso é só para economizar dinheiro para pagar juro para banco estrangeiro, para mandar dinheiro para o estrangeiro, para suprir déficit da dívida brasileira no exterior. Cabe ressaltar que o atual governo que está saindo produzia um déficit de 795 bilhões no orçamento nacional. Porque quando ele recebeu o governo, ele tinha 395 bilhões de reserva lá. O Brasil emprestava dinheiro para o FMI. Ele gastou esses 395 bilhões e ainda criou um déficit de 400 bilhões em cima desse. Hoje nós temos um déficit de 495 bilhões de reais. Aí a gente tem que... Eles tiram da saúde, tiram do orçamento da saúde, da educação, dos programas de assistência social, para pagar juro para banco estrangeiro. Esse tal teto de gasto precisa ser imediatamente eliminado, certo? Outra coisa que é Maurício, importante... só uma aspas. E a questão do teto de gastos eliminado, isso não vai aumentar mais ainda a dívida pública? Não, porque é questão de prioridade de governo. Você tem que ajustar o orçamento... Não, mas a pergunta não é a prioridade do governo, é a questão financeira, econômica. Se você não tem o teto, a proposta é não ter teto de gastos. Não é isso? Sim. Essa é a proposta que você está colocando aqui. Isto não vai... E a pergunta é, isto não agravaria mais ainda a dívida pública? Porque se você não tem teto, você pode gastar o que for necessário para suprir aquela necessidade. Como fica a dívida pública? Esta é a pergunta para as pessoas que nos ouvem. Além de médicos, nós temos aqui toda a população interessada em saúde que nos acompanha. Bom, segundo os economistas, que são especialistas, e eu acompanho muito isso, até por conta da minha condição de ter que conhecer essas questões para fazer o gerenciamento financeiro da Secretaria de Saúde de Belém, segundo eles, o teto de gastos ele precisa ser suspenso em algumas áreas que são prioridades de governo. Este governo que vai entrar se elegeu defendendo prioridade para a área social, para a área da saúde, para a área da educação, para a área da assistência social. Se elegeu defendendo a recomposição salarial dos trabalhadores brasileiros. Se elegeu defendendo a garantia de recurso financeiro para que as pessoas pudessem, no mínimo, fazer 3 refeições por dia. Então, tem algumas áreas
que terão que ser sacrificadas em detrimento de outras, no que eu concordo plenamente. Não dá para a gente conviver com uma situação de ter 40 milhões de pessoas no Brasil que não conseguem fazer uma refeição por dia. É muito difícil. Então, há algumas áreas, quando eu digo suspender o teto de gasto, não é suspender o teto de gasto do país inteiro. É suspender o teto de gasto, por exemplo, para a assistência social, suspender para a saúde, suspender para a educação. Como está sendo feito, aliás, agora, os auxílios, esses auxílios que mudou de nome, mas que é o Bolsa Família, e que o governo federal, o presidente que se elegeu, o presidente Lula, se elegeu prometendo manter os R$600 e dar mais R$150 por família para cada criança com até 6 anos. O Congresso Nacional vai retirar do teto de gastos o programa Bolsa Família. Por que não pode também trabalhar uma forma de retirar do teto de gasto o orçamento da saúde, que é vital para a sobrevivência da população? Tá. Ok, Maurício. Então, voltando aqui para o nosso assunto, que era a questão básica do que eu estava querendo, as soluções para os problemas que temos. Primeiro, o pagamento dos médicos em atraso. E aqui me lembrei que tem algumas categorias, aí eu vou ser muito específico, porque eu sou desta categoria, e os médicos que estão me assistindo, os anestesistas, me cobram isso todo dia. Existe aqui uma empresa, várias, mas uma cooperativa, que é a maior delas, que oferece mão de obra especializada em anestesia para a SESMA e que reclamam permanentemente o atraso dos seus pagamentos. Inclusive, sabendo que eu ia ter esse bate-papo com você hoje aqui, me ligaram de manhã cedo para não esquecer de questionar, porque, de novo, está havendo atraso, não houve o repasse que tinha sido prometido e eles precisam dar respostas no dia 10, próximo a esses especialistas que estão esperando por isso. E isso envolve o atendimento de pronto-socorro, que é muito importante, envolve o hospital, que é muito importante, é uma especialidade que depende de todo o movimento cirúrgico e tal. Então, eles estão esperando uma posição em relação a isso. Me desculpe as outras especialidades, como eu sou anestesista, eu estou sendo cobrado especificamente sobre isso na frente do secretário aqui. Eu gostaria que ele já assumisse explicasse e assumisse o compromisso com essa categoria em particular, e com esses especialistas em particular. É bom porque a gente pode falar sobre todas as demais. Pronto, né? Ótimo. No caso dos anestesiologistas, é importante lembrar também que, quando nós assumimos o governo, a Secretaria de Saúde, em janeiro de 2021, a Copanest, a Prefeitura de Belém, devia 5 meses para a Copanest. Desde o mês de agosto de 2020, a Copanest não recebia da Prefeitura de Belém. E nós saldamos essa dívida. Chamamos a Copanest na primeira semana do governo. Eu chamei a Copanest, conversei com a direção da Copanest, nós fizemos um plano de resgate dessa dívida e até o meio do ano de 2022, nós conseguimos manter o pagamento regular do processo da prestação de serviços e pagamos o passivo de 2020 que o governo anterior ficou devendo para a Copanest. E também, neste período, nós encontramos, por exemplo, serviço de neurologia e neurocirurgia. Não existia no pronto-socorro municipal. Estava suspenso o serviço de neurocirurgia. Nós contratamos uma empresa prestadora de serviços de neurocirurgia e neurologia clínica na porta de entrada do pronto-socorro. Não existia serviço de traumatortopedia, estava suspenso o atendimento de traumatortopedia há vários meses. Nós contratamos uma empresa que presta serviços de traumatortopedia. A empresa que presta serviços na assistência médica de terapia intensiva pediátrica estava também com uma pendência de 3 meses quando nós assumimos. Nós saldamos e pagamos a dívida. Tivemos um problema muito grave que foi o ano de 2021, que foi a pandemia. A pandemia gerou... Nós tivemos que fazer opções.
A pandemia gerou um déficit, ela gerou um custo de 150 milhões para a Prefeitura de Belém, que foi bancado com o Tesouro Municipal, dinheiro da Prefeitura, repassado para a SESMA. Toda aquela estrutura que se montou de contratar um hospital inteiro, aumentar leito, aumentar leitos de UTI. Contratamos 2 serviços de retaguarda em 2 hospitais na área de neurologia, de neurocirurgia. Porque, além do que atende no pronto-socorro, além da porta de entrada, nós temos o Hospital da Beneficente e Ordem Terceira para fazer o atendimento cirúrgico não emergencial. Por que eu estou falando tudo isso? Porque, além da redução de repasse do governo federal, nós tivemos o impacto financeiro causado pela pandemia de Covid. E, obviamente, que isso produziu um impacto financeiro grave na prefeitura e que nos impede hoje de manter a regularidade absoluta do pagamento dos nossos prestadores. Mas eles podem ficar seguros que, na medida das possibilidades, será acelerado esse Nós atraso. estamos fazendo isso já. É importante que os médicos que nos ouvem saibam que o secretário aqui está assumindo o compromisso de que vai regularizar isso. Pede um pouquinho mais de paciência, é isso, secretário? Eu queria até me dirigir diretamente aos colegas. Primeiro, pedir desculpas em nome da Prefeitura de Belém por todo esse atropelo que nós todos sabemos. Eu também sou médico, eu dependo exclusivamente do meu trabalho profissional para viver. Então, a gente sabe exatamente o que significa você contar com uma determinada renda para a subsistência da sua família e naquele dia previsto você não ter aquela renda. Então, em primeiro lugar, eu peço desculpas aos colegas por causa disso. Em segundo lugar, eu posso garantir para vocês, e aí vocês podem conversar com as direções das cooperativas ou das empresas para as quais vocês prestam serviço, seja neuro, seja ortopedia, seja anestesiologia, que são várias empresas, para verem com eles quais são as conversas e as negociações que a gente tem feito com esses prestadores de serviço. Por exemplo, com a cooperativa dos anestesiologistas, nós temos um compromisso assumido de, todo mês, pagar uma parte do passivo e uma parte do mês atual. E temos conseguido, com muita dificuldade, honrar isso. Nem sempre no exato dia em que a gente pretende fazer aquilo. Às vezes atrasa 2 dias, 3 dias. Ontem, por exemplo, nós fizemos o repasse de um passivo significativo para a empresa que presta serviço de neurologia no pronto-socorro municipal. E já conseguimos, em função disso, retomar os serviços normais de neurologia. A área de ortopedia, a mesma coisa. Então, enfim, para simplificar, nós temos o compromisso e vamos regularizar isso. Tenho certeza, colegas, que nós estamos trabalhando e temos muita sensibilidade para isso. É a nossa meta principal. Para encerrar em 1 minuto, eu queria que você fizesse comentários, primeiro, sobre a falta de remédios e enfim, tudo que é necessário para atender bem a população, que é uma reclamação constante aqui no sindicato. E também, em 30 segundos, qual é a vantagem, e se você ainda está convicto que há vantagem de OS fazendo gestão em UPAs, porque, segundo o que você colocou, eu fiquei em dúvida. Acho que não vejo mais vantagem nisto, porque elas atrasam o pagamento, não garantem 90 dias, enfim. Nosso tempo está esgotado, mas queria que você fizesse 2 comentários. Eu vou ser bem rápido. Essa questão de medicamentos ela é complexa porque ela tem, além do atraso de pagamentos, que é o que a gente está conversando aqui, nós temos o problema da dificuldade de importação de insumos farmacêuticos. O Brasil, 80% dos remédios que são produzidos no Brasil, os insumos vêm de fora. Então, nós temos um aumento dos valores no mercado internacional e que nós não estamos tendo condições de pagar por causa do déficit, da crise financeira nacional. E temos um agravante maior ainda, que é o bloqueio de muitos portos na Europa por conta da guerra que está acontecendo lá. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu tive há uns 2 ou 3 meses atrás numa reunião do CONASEMES,
em Brasília, e o presidente do CONASEMES convidou o presidente da indústria farmacêutica nacional. E ele disse, olha, eu tenho soro fisiológico para abastecer o Brasil por 6 meses, estocado. Eu não tenho frasco de soro, porque o Brasil não consegue importar o polipropileno que produz as embalagens. Então, este é um outro problema grave. Com relação a... Então, esses 3 fatores somados impactam no abastecimento das unidades. Semana passada, nós fizemos uma compra emergencial na SESMA, vultosa, e que nós já estamos, desde sexta-feira, regularizando o abastecimento de todas as unidades de saúde do município. Com relação à segunda questão, eu tenho a mesma dúvida que você tem. Nós estamos fazendo um estudo na SESMA comparativo do desempenho funcional de uma UPA com gestão própria e uma UPA terceirizada. Nós não podemos tomar uma decisão precipitada para não impactar no atendimento da população, mas nós vamos tomar essa decisão. Ao longo do ano que vem, nós vamos definir se nós vamos continuar com gestão terceirizada ou se nós vamos tomar para o município a gestão das UPAs. Eu tenho a mesma dúvida que você apresentou. Ótimo, vamos esperar com ansiedade essa conclusão de vocês. Quero agradecer muito a presença do Dr. Maurício Bezerra, ele, secretário municipal de saúde, sabemos um gestor muito ocupado, mas que se dispôs de vir esta manhã gravar esses 4 episódios para que nós passássemos um a cada semana para os médicos do Pará e para as pessoas interessadas em saúde. Muito obrigado. Não esqueçam, preparem o seu cafezinho para assistir os 4 episódios e ficarem por dentro do que é saúde em Belém, no Pará e também no Brasil, por que não? Muito obrigado, doutor Maurício Bezerra. Eu que agradeço. Obrigado. Amigos, o Sindicato dos Médicos quer desejar a todas e a todos um ano novo de muita alegria, de muitas felicidades e que sejam renovadas nossas esperanças nesse governo que se inicia agora em 1º de janeiro. Ele que assumiu compromissos com olhar social, empenhados em diminuir essas diferenças enormes que existem na nossa população. Portanto, esperanças renovadas, tenham todos um feliz ano novo. Obrigado.